Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Chegamos à nossa última live do curso de redação dissertativa. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral, terminar as atividades que nós temos que fazer. Vai sobrar uma para que vocês façam em casa e postem. Um pouquinho antes do intervalo, a gente vai mostrar como é que posta o arquivo de novo, que hoje que eu percebi que tem gente com dúvida ainda. Se tiver com muita dificuldade para colocar o arquivo, digita lá mesmo, tá certo? Essa atividade não tem como vocês mandarem pelo WhatsApp, que ela tem que ficar no sistema, ela é corrigida no sistema, e é a prova que o aluno fez. A única que a gente fez sem ser pelo sistema foi aquela que eu fiz extra, que eu dei a nota, mas ela não valia como atividade. Então, nós vamos ter, tá, que postar a atividade, beleza? Então, nós temos algumas vagas ainda, acho que são 10 vagas, já são 190 inscritos para o curso de língua portuguesa, que começa a semana que vem, na terça-feira. Vai de 1º de junho, acho que até 1º de julho, um mês de curso de 60 horas, tá? É um conteúdo completo, tá? E eu preparei esse conteúdo completo em cima do edital de alguns concursos de professores das bancas que fazem os nossos concursos aqui. É um compilado. Então, ele tem a matéria completa, pessoal. Certo? Eu vou dividir essa matéria, tá? Esse conteúdo com a professora Andréia. Em julho, esse é o intermediário. Em julho, nós teremos o avançado, tá? Mais aprofundado. Tá certo? Um pouco mais de conteúdo e mais aprofundado em julho. Então, teremos 2 cursos de língua portuguesa, um em junho e outro em julho. Tá? Acho que tinham 10 vagas ainda, pelo que eu percebi, agora há pouco. Então, vocês podem fazer a inscrição. Tá certo? Vocês podem fazer a inscrição. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos dar uma passada geral no texto dissertativo. O pessoal pediu para dar uma revisada. A gente vai ver alguns modelos e nós vamos discutir aqui com vocês. Tá? Discutir aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar isso aqui. Esse meu do lado aqui, só um pouquinho. Não, você vai embaixo no... Ah. Lá embaixo tem uma tacinha e tem uma taça branca. Mas não mudou nada. Para mim mudou, para eles não. Só um pouquinho, pessoal. Vou dar uma ajustada aqui na parte técnica. Olha aqui, ó. Aqui aparece aqui, né? Eu queria que isso aqui estivesse aparecendo aqui. A mesma coisa. Hã? É. Ele só pode abrir, moço. Esse aqui é um aluno que está vendo assim. Ah, o aluno está vendo assim. Isso. Você veria que essa tela... Se ficasse assim aqui, não desse jeito. Ele não projeta slides. Vamos lá, pessoal. A dissertação. Nosso texto argumentativo, pessoal. Então, é uma dissertação que nós temos que expor nossos argumentos, o nosso ponto de vista e convencer o nosso leitor. Tá? O seu objetivo é expor, argumentar, desenvolver um tema proposto, analisando-o sobre um determinado ponto de vista, no caso, o seu. Fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Então, a nossa redação de hoje, que é a última redação que vocês têm que fazer e postar até dia 31, você vai falar sobre a educação domiciliar.
Então, nós temos quem concorde com essa educação e quem não concorde. O avaliador ele não vai penalizar se você pensar, argumentar de maneira diferente a dele. Tá? O avaliador, você tem que persuadi-lo, tá, com os seus argumentos. O pessoal dissertar é o desenvolvimento de um assunto, discorrer sobre um ponto de vista, opinando, persuadindo, sempre apoiado em dados. Fatos, exemplos, fundamentações que comprovem a sua tese, né? Então você tem que, com dados estatísticos, informações, tá? Trechos de algum filme, trechos de algum livro, de algum autor, comprovar o que você está escrevendo. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando nosso posicionamento diante dela. Embora seja o posicionamento pessoal de quem escreve, não podemos esquecer que o texto é escrito na terceira pessoa do singular. Não esqueçam disso. Eu venho batendo e estou recebendo redações em primeira pessoa ainda. Qual que é a estrutura da redação? A estrutura ela deve ser bem organizada. Aqui agora está vindo uma por uma. Tá? Quais são os maiores problemas que você encontra de estruturar? Expor ideias de forma desordenada. Então, você tem que montar uma sequência. Qual que é a sequência? A introdução, você vai escrever a sua tese. Fazer uma afirmação sobre o tema, uma discussão sobre o tema. Na introdução, você ainda coloca, pessoal, 2 argumentos que você vai trabalhar. Fechou a introdução? Cada parágrafo, você vai falar sobre um desses argumentos e vai ter o fecho da redação. Tá? Outro problema que dificulta a nossa vida na redação, organizar o texto de forma incoerente, sem coerência, fugir ao tema, né? Ordenar as ideias e ser elementos de coesão. Então, cada parágrafo tem que estar ligado ao anterior por uma conjunção. Cada oração tem que estar ligada à outra por uma conjunção. Você não pode deixar a frase solta, a oração solta, nem o período solto dentro do parágrafo. Tá? Argumentar de forma vaga, eu acho, eu acredito. Não, ele não quer saber o que você acha, ele quer saber o que você sabe. E o eu não aparece no texto dissertativo. O eu não aparece. Vamos lá. Como é que a gente organiza o nosso texto dissertativo? A introdução é apresentar uma ideia central ou tese. A tese em cima do tema. É uma afirmação, a gente já viu modelos de introdução, a gente pode até rever aqui, tá? Pode até rever aqui. Só um pouquinho aqui. O slide que está aparecendo não era o... Estava assim a logo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. É o mesmo texto, tá? É o mesmo slide. Estrutura. Tá, esse aqui já foi, vamos passar ao próximo. Introdução, a ideia central, a apresentação dessa ideia principal que você vai discutir, ou tese, a sua tese. Desenvolvimento, apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Detalhe, a gente já fala sobre esse desenvolvimento lá na introdução. Aqui a gente vai desenvolver. Conclusão, apresentação de um resumo da ideia central, ou uma sugestão para a resolução do problema. Isso depende da banca, tá? Eles vão cobrar da gente. Eu normalmente apresento uma ideia central a ser discutida, de modo que o leitor compreenda a temática do texto. Corresponde geralmente a
um parágrafo. Isso é a apresentação. Tá? Olha só. O que deve aparecer, pessoal? O que nós devemos ter na introdução? Apresentar um contexto inicial, tá? Inserir a ideia central, que é a nossa tese, e apontar o que vai tratar no desenvolvimento. 2 tópicos. Podem ser 2 pontos, um ponto positivo e negativo, causas e consequências, ou 2 argumentos que um reforce o outro. Tá? 2 argumentos que um reforce o que o outro está trazendo. O desenvolvimento, pessoal, que são os 2 próximos parágrafos, ou 3, tá? Se a redação for daquela que a conclusão é só a retomada, é um resumo, eu aconselho, até para respeitar o número de linhas, fazer 3 argumentos. É a parte encarregada ao desenvolvimento, pessoal, pelo desdobramento da ideia central. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. A gente não aconselha fazer só um, não, tá? O que deve apresentar o desenvolvimento, pessoal? O que deve... Deixa eu voltar aqui. Tá, o desenvolvimento deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese. Tá? São geralmente 2 temas. Utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto. Então, fatos são fatos históricos, são fatos que você vai trazer de uma notícia de jornal, tem que ter uma fonte confiável. Exemplos, você pode dar um exemplo do dia a dia, um exemplo de vida, pode dar. Tá? Mas não fala, um dia eu fiz isso. Não, eu não existe. Tá? Eu não existe na redação dissertativa. E a levar a uma conclusão. A conclusão tem que ter uma resposta, tá? Na nossa conclusão, pessoal, é o fecho da redação. Tá? Amarra o texto com a síntese das informações. Ela não deve ser iniciada abruptamente. Como não deve ser finalizada de forma súbita. Então, você tem que, numa conclusão, você tem que ter toda uma logística, tá? Apresentar os fatos e concluir. Quando solicitado, pode apontar uma solução para... Olha só, quando solicitado, lembra que eu falei para vocês, o curso inteiro, proposta de intervenção é quando for solicitada essa proposta, quando a banca exigir. Tá? O Enem sempre pede. Nós podemos fazer conclusão de 3 formas diferentes. A gente retoma a ideia central para confirmá-la. A gente faz um resumo das ideias, dos argumentos apresentados e discutidos. E a gente tem uma sugestão de uma solução. No Enem, a gente chama de proposta de intervenção. A gente já vai falar sobre isso. Tá? A linguagem buscada pela impessoalidade, por isso os verbos e pronomes são empregados na terceira pessoa do singular. Tá? Alguns autores, eles sugerem usar a segunda pessoa do plural, mas eu sugiro só a terceira pessoa do singular. A gente chama de uniformidade de tratamento, pessoal. Os verbos, se eu conjugar os verbos todos em terceira pessoa singular e os pronomes todos em terceira pessoa singular, eu não perco a uniformidade de tratamento. Tá? Os verbos sempre empregados no presente do indicativo. Professor, o senhor falou numa aula passada para a gente distinguir quando é que é presente, quando é que é pretérito, quando é que é futuro. Vamos ver um exemplo aqui. Um verbo na primeira conjugação, alguém escreve para a gente aqui. Um verbo na primeira conjugação. Quem escreve para a gente aqui na nosso bate-papo aqui?
Não, viver, amar, Leila, isso aí. Viver a segunda conjugação. Primeira conjugação, terminação ar. Segunda conjugação, terminação er. E terceira conjugação, tá? Ir. Terminação ir. Então, o presente do indicativo. Hoje eu amo. Hoje tu amas. Hoje ele ama. E assim por diante. Então, o presente é um fato que acontece hoje. Pretérito perfeito é algum fato que aconteceu recentemente. Ontem eu amei. Tá? Ontem eu amei. Pretérito imperfeito acontecia com frequência. Antigamente eu amava. Antigamente eu amava. Pretérito mais do que perfeito, pessoal. Pretérito mais do que perfeito. A terminação ra. Eu amara. Futuro do presente vai acontecer logo. Amanhã eu amarei. Futuro do pretérito, pessoal. Se eu pudesse, eu amaria. Então, hoje eu amo, ontem eu amei, antigamente eu amava. Amara, amanhã eu amarei, se eu pudesse, eu amaria. Só para dar uma confirmada o que é o presente indicativo diferenciando dos outros. Tá? Nós vamos ter uma aula só sobre verbos no nosso próximo curso. Aí, verbo, fonética, morfologia, tá? É o assunto que eu vou trabalhar no próximo curso. Variedade linguística utilizada é a padrão. Então, lá não existe aquele bate-papo que você tem numa roda de amigos, numa roda de tereré. Roda de tereré está perigosa em Campo Grande, né? Os caras estão dando facada em roda de tereré. Então, é linguagem padrão. É linguagem padrão. Tá? Então, não existe nós vai, nós busca, nós... Nem falar você deve, quanto mais escrever. Tá certo, pessoal? Quanto mais escrever. Então, eu vejo gente na universidade falando nós. Tá? Dá vontade de brigar com a pessoa. Citações. Então, nós vamos citar falas que não são nossas. Então, nós vamos colocar entre aspas. O discurso direto é como o autor escreveu, como ele se manifestou, como ele falou. Tá? Poucas usinas nucleares no mundo foram projetadas para suportar um ataque como realizado às torres do World Trade Center, né? Afirma o físico nuclear Luiz Perosa. Então, ele falou desta maneira. É uma citação direta. Então, eu posso colocar, conforme afirma o físico nuclear Luiz Perosa e coloco a citação, eu posso colocar a citação e colocar, dar o crédito à pessoa depois. Feito? Vamos lá, pessoal. O pai de Melissa retoma a acusação. Não tenho dúvida de que o motorista foi responsável pelo acidente. Então, é uma citação, é um discurso direto, foi da maneira que ele se manifestou. Até contei aqui, a antiga colega minha, lá da Faculdade de Direito, a filha dela fez a redação e ela colocou, entre aspas, alguns elogios que o pessoal fazia para a ex-presidente da República, que ela achava um desrespeito, e colocou entre aspas, porque tinham palavras de baixo calão, palavrões, né? Ela colocou entre aspas, e a mãe dela ficou preocupada, que ela ia perder nota, ela tirou 960 na redação. 960, tá? Ela deve formar por esses dias, esse ano, comecinho do ano que vem, na USP. A redação dela foi 960. E eu não aconselho fazer isso. Tá? Vai que o avaliador acha que você se manifesta desse jeito. Certinho? Escrever um palavrão mesmo que seja em aspas. Eu não aconselho. Como fazer uma boa conclusão? Isso aqui foi a pedido. Tá? Eu já tinha... Deixa eu voltar de novo. Uma boa conclusão. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só um pouquinho. Saindo do controle aqui. Vamos lá. Como fazer uma boa conclusão?
Aqui. Deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo. Detalhe, um parágrafo apenas. A introdução, um parágrafo, o desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos e a conclusão, apenas um parágrafo. Tá? Deve retomar a ideia principal desenvolvida no texto, de forma convincente. Na conclusão, não tem mais citação. Na conclusão, não tem mais gráfico. Na conclusão, a gente não deve ter ideias novas. Ideias novas são argumentos novos. Isso deve aparecer no desenvolvimento, pessoal, não na conclusão. Tá? Deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto. Tá? E não somente as relações às ideias apresentadas no último parágrafo. A conclusão se refere ao texto. Ela não é a continuidade do segundo parágrafo de desenvolvimento. Ela é uma síntese de todo o texto que nós fizemos. Ela não deve acrescentar informações novas, foi o que eu acabei de falar. Pois se ainda há informações a serem inclusas, tá, o desenvolvimento ainda não terminou. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Certinho? Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Melhores maneiras de fazer-se, ou de se fazer, o parágrafo de conclusão. Hoje, se der tempo, a gente vai fazer, eu quero dar uma olhadinha com vocês em colocação pronominal. Tem aquele slide preparado aqui, se der tempo, a gente vai trabalhar. Tá? Retomada da tese. A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução ou no desenvolvimento, né? Relembrando a redação como um todo. É uma espécie de fechamento, que se parece dizer de acordo com os exemplos, argumentos, tópicos que foram apresentados no desenvolvimento. Pode concluir realmente que a introdução é verdadeira. Aquilo que se afirmou na redação, você conseguiu comprovar. Professor, eu posso começar a introdução com uma pergunta? Pode. Eu não aconselho. Você faz uma pergunta, essa pergunta tem que ser respondida obrigatoriamente durante o nosso texto. Ela deve ser respondida durante o nosso texto. Então, eu não aconselho a começar com uma pergunta, porque de repente você não responde toda ela. Tá? Pode também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos dentro do texto, tá? Buscando resultados. Então, é preciso, é imprescindível, é necessário, tá? Isso aqui é quando a gente vai começar o parágrafo de conclusão, aí você escreve o que tem que fazer, quem vai fazer e como vai fazer, tá? Uma conclusão completa tem que ter esses 3. O que é preciso ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Tá? É preciso uma campanha de conscientização sobre educação no lar, tá? Ou em casa. Cabe ao MEC, ou cabe à Secretaria de Educação, já que é do ensino médio, fazer uma campanha educativa por intermédio dos meios de comunicação da importância ou dos riscos, né, dessa educação do lar. Então, fiz as 3 informações. Essa é a redação que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que a palavra conscientização é meio que obrigatória numa redação, né? Mas se você escrever conscientização, escreva certo, senão o avaliador já começa te penalizando, tá? Oração coordenada conclusiva, tá? Então, a gente pode iniciar a conclusão por uma conjunção. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, apresentando posteriormente as soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. Então, cada parágrafo, tirando a introdução, que a gente começa apresentando a nossa tese, cada parágrafo a gente aconselha a começar com uma conjunção. Então, vamos lá. Primeiramente, diante disto, isso eu estou falando do desenvolvimento. Portanto, por conseguinte, portanto, já é a conclusão. Estou concluindo, aí vem o que eu quero apresentar. Alguns exemplos, eu tinha passado na aula passada, ou retrasada, semana passada, tá, de frases para iniciar a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, tá, por isso tudo, daí você conclui com
com a sua orientação. Levando-se em consideração esses aspectos, é que ele quer enrolar, já ganhou uma linha aqui, né? Tem que fazer 4, já ganhou uma aqui. Dessa forma, daí, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses fatos, por todos esses aspectos, portanto, logo, então, essa última aqui, ó, portanto, você faz uma afirmação, logo deve ser feito, então, o que vai acontecer? Então, você conseguiu os 3 elementos de coesão para o último parágrafo, sem se preocupar em procurar mais. Perfeito? Vamos lá, isso aqui é importante, eu comentei em alguma dessas aulas e estou retomando aqui com vocês. Tá? Uso do este, esta, isto, esse, essa, isso, na redação. Tá? Este, esta, isto. Tá? Para referir a frase ou oração posterior, que eu ainda vou falar, ou seja, a frase ainda será escrita, e para referir-se ao elemento imediatamente anterior, ou seja, o elemento acabou de ser escrito. Atenção a estas palavras. O fumo é prejudicial à saúde. O fumo é prejudicial à saúde. Esta deve ser preservada, portanto, não fume. Tá? Esta se refere à saúde que está mais próxima. Quando é que eu uso esta, esse, isso? Tá? Para frase, oração anterior, ou seja, frase que já foi escrita. O fumo é prejudicial à saúde. Isso já foi comprovado cientificamente, ou seja, essa informação. Então, quando eu ainda vou falar este, quando eu já falei esse, tome cuidado que a gente é penalizado quando cometemos esses erros na redação. A gente é penalizado quando comete essas impropriedades na nossa redação. Vamos lá, pessoal? Vamos às atividades lá nas tarefas, por favor. Eu vou entrar aqui no nosso curso. Eu vou explicar as atividades que nós temos que fazer. Então, nós temos que fazer ainda e postar até dia 31, pessoal. Nós temos que fazer ainda e postar até dia 31. Atividade 3, produção de texto. Atividade 3, produção de texto. Então, tem alguns textos que eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês, mas a pergunta é a seguinte, o tema é o seguinte. A educação domiciliar no Brasil, 2 pontos. Exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais. Não é do país, tá? É dos pais. Então, você vai falar sobre educação domiciliar. Todo texto de concurso, tá? Vem com texto de apoio. Lá no nosso concurso, o professor já viu ser colocado só o tema, que seria isso que a gente viu agora, ou pode usar o texto de apoio. Tá? A educação domiciliar, ou homeschooling, consiste na prática pela qual os próprios pais ou responsáveis assumem a responsabilidade direta pela educação formal dos filhos, que é feita em casa. As aulas podem ser ministradas por eles ou por professores particulares contratados, com auxílio de materiais didáticos e pedagógicos. Mais de 60 países permitem, ou ao menos não proíbem, a educação domiciliar, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, França, Portugal, Bélgica, Irlanda, Finlândia, entre outros. Outros proíbem essa prática, como Alemanha, Espanha, Grécia e Suécia. A educação domiciliar é um fenômeno emergente e crescente, e estima-se que apenas nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de estudantes recebem essa modalidade de ensino. No Brasil, apesar de não haver legislação permissiva, ou seja, que permita, acredita-se que 7 mil famílias e 15 mil crianças e adolescentes praticavam a educação domiciliar em 2018. Aqui é uma matéria da Nova Escola. Texto 2. Os críticos da educação domiciliar afirmam que a modalidade impede o processo pleno de socialização das crianças e jovens.
algo que só é possível, segundo eles, no ambiente escolar. Eles argumentam ainda que a educação domiciliar é a forma de os pais, por motivos religiosos, morais, ideológicos, isolarem os alunos da discussão de temas fundamentais para a evolução de aprendizado. O publicitário Rick Dias, presidente da ANET, discorda. Se a Constituição menciona a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, não podemos conceber que a escolarização seja a única maneira de transmitir o conhecimento. Apenas fizemos a opção que entendemos ser a melhor para os nossos filhos, diz ele. A pedagoga e docente da Unicamp, Thelma Vinha, doutora da área de psicologia, tá? Discorda. Escola e família são instituições complementares e não são capazes de substituir uma a outra no processo de ensino. Até aqui. Ponto os pais estão ou estarão preparados para ensinar seus filhos de forma ampla? São e serão capazes de controlar todos os pontos no desenvolvimento dos valores? E de identificar quando um erro é estrutural ou no desenvolvimento? Já a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, a autora de uma tese de doutorado sobre o assunto, Luciane Barbosa, é defensora da educação domiciliar. Luciane apoia a regulamentação dessa modalidade de educação, mas ressalta que ela deve ser realizada com muito cuidado, em grupos de trabalho que envolvam a universidade, famílias, associações, representantes e poder público. Assim será possível fazer com que os direitos de todas as crianças, dentro e fora das escolas, sejam respeitados. Acredito. Para ela, a saída é equilibrar a liberdade de escolha dos pais, com o papel do Estado, como ente responsável pela viabilização e fiscalização do direito à educação das crianças e adolescentes. Então, são dois textos de apoio, tá? Com base nos textos apresentados, tá? E em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. A educação domiciliar no Brasil. Exercício da liberdade ou negligência dos pais. Então, você vai ter que tomar um ponto de vista. Aqui você não pode ficar em cima do muro. Tá certo? Aqui você não pode ficar em cima do muro. Você deve tomar um ponto de vista em relação, e tem que ser um desses dois que foram afirmados. Tá? Se é uma liberdade de escolha que o pai tem, a família tem para com os seus filhos, ou uma negligência dos pais, assumir essa educação para si. Então, o que a gente pode comentar sobre isso aqui? Quem quiser opinar, pode escrever aqui, tá? Que a gente pode discutir com vocês aqui. Essa produção de texto vocês vão fazer na atividade 3. Na atividade 3, vocês vão... Como é que eu faço aqui para fazer essa atividade? Não, já estou aqui, deixa eu projetar para eles, então. Não só, deixa eu ver. Tá, tem que projetar isso aqui. Volta na página inicial. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tem muitos alunos que mandando no grupo ainda como a gente vai fazer essa atividade, tá? Como é que a gente vai postar? Só vamos ver aqui. A redação dissertativa é o curso. A gente vai entrar em atividades. Atividades. Então, o fórum 1, o 2, o questionário 1 e a atividade 2 a gente já discutiu. Então, essa atividade 3, produção de texto. Tá? Então, tem aqui a atividade. E agora nós vamos realizar. Então, aqui você vai ler a atividade. Está em PDF. Você leu, tá? Só que a gente vai colocar, tá? A nossa atividade, vai fazer a redação à mão e vai anexar. Tá? Onde é que adianta aqui? Mas eu, Por que você não parece que você porque eu não sou aluno, né? Não sai aqui. Pessoal, eu vou sair,
Porque eu faço parte do curso, mas eu estou como professor. Eu tenho que entrar com um login de aluno, tá? Tá, só um pouquinho aqui, pessoal. Eu ia colocar o Que? meu aí no lugar. Papel. Coloca como um, porque daí eu pôr o meu, porque o meu está como Estudante. Apareceu. Olha só. Aqui, pessoal, adicionar envio. Tá certo? Adicionar envio. Então, aqui, você vai, aqui aparecendo, você vai acrescentar um arquivo. Então, aqui, ó, adicionar arquivo. Vai procurar no teu computador aonde você salvou. Tá? Deixa eu colocar aqui, atividade 4, que é de hoje, só para gente fazer um teste. Adicionar, salvar mudanças. Salvar mudanças. Depois disso, escolher aqui. Tá, tô salvando. Então, tá feito. Tá? Salvei as mudanças. Vamos ver, sem submissões ainda. Vamos ver aqui. Tá salvando o arquivo ainda. Arquivos, aqui, né? Escolher arquivo. Vou botar essa aqui que está em PDF. Selecionei. Enviar esse arquivo. Enviar arquivo. Enviei, salvar mudanças. Beleza, pessoal? Então, vou fazer mais uma vez aqui. Tá? Você vai escrever a sua redação. Tá? E ver aqui. Daí aqui, daí aqui lá no meu login eu entro e corrijo. Pode mandar pelo grupo? Não. Não pode, porque fica salvo no sistema todas as atividades. É lá que a gente vai corrigir. Tá certo? Vocês vão ter acesso ao sistema depois, vai ter a correção de cada item. Tá? Hoje nós faremos uma atividade. Tá? Hoje nós faremos uma atividade. Então, eu estava tendo dificuldades, pessoal, mas eu tenho que entrar com a de aluno, né? Então, por isso que eu não... Não, mas a resposta é falar só... Eu não mexi na atividade 263, eu só vou corrigir depois que todo mundo mandar. Eu sento e corrijo as redações e faço os comentários. A gente não corrigiu no sistema ainda. A gente só vai corrigir, porque eu fui olhar os envios, tem poucos. Então, a gente vai sentar e corrigir, mas todas as atividades. A gente não vai corrigir só as que... Por isso que a gente vai esperar encerrar, mas no sistema vocês vão ter a devolutiva e o comentário, tá? De todas as atividades. Nos sistemas vocês vão ter esse comentário. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu voltar aqui. Retornar as atividades. Então, a atividade 2 e 3 aqui, ó. Deixa eu projetar de novo, para vocês verem como é que vocês vão fazer. Tá? Então, até me ajudou bastante. Pode mandar como imagem, não tem problema, pessoal. Pode ser imagem, pode ser PDF, não tem problema. Tá certo? Você pode digitar no sistema aí também. Então, nós temos aqui, ó. Já fizemos o fórum 1 e 2, já corrigimos em sala. O questionário 1 também a gente já fez. A produção de texto 2, a gente já debateu sobre ela. A gente leu os temas e comentou. A atividade 3, acabamos de comentar. Tá? Se alguém quiser discutir, mandar sugestões, tá? Não entendi aqui. Eu posso corrigir alguns textos com vocês sem a autoria, tá? Eu posso abrir e corrigir aqui, tá? Mas o feedback vocês vão receber pelo sistema, até para comentar, tá certo? No intervalo eu separo 3 textos aqui e a gente comenta, tá bom? E a quarta, que é produção de texto, tá? Que eu coloquei para vocês, hoje até, acho que tinham 6, tinham feito uma atividade antiga que tinha aqui, mas eu achei melhor produção de textos. Daí eu dei uma redação que tem a introdução, o desenvolvimento, vocês farão só a conclusão. A gente vai dar 15 minutinhos para que vocês façam essa conclusão. Só que é depois do intervalo. Então, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? A gente vai dar um intervalinho agora,
18h20, 10 minutos, a gente volta, tá? Eu comento 2, 3 textos da atividade 2 e comento 2, 3 textos da atividade 3, se já estiver pronto. E a gente vai fazer juntos aqui a atividade 4. Perfeito, pessoal? Então agora são 18 e 18, né? 10 minutinhos para o intervalinho e a gente volta, vamos debater, vamos discutir esses textos, tá bom, pessoal? Então a gente já volta. Pessoal, só reforçando para vocês atividades. Fórum 1 e 2 você tem que fazer lá no sistema, certinho? E as redações, a 1 é um questionário, a redação 2, 3 e 4, a gente tem que fazer no sistema. A 2 e a 3, você pode fazer numa folha de caderno, você pode fazer, até vou mandar no grupo uma folha de redação padrão também, quem quiser usá-la. Você imprime, faz a redação, escaneia e posta, tá? E posta no sistema, posta no Moodle, tá? Beleza? Aí a gente conversa sobre. Vamos lá, pessoal, voltando. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esse plano de fundo não tá legal. Foi a luz, né? Então tá boa. Pode ser isso. Pode ser mesmo. Vamos lá, pessoal, voltando. Olha só como é que vocês vão mandar a redação para a gente. Olha como é que vai chegar para a gente. É assim mesmo, não se preocupem. Deixa eu ver aqui. Está na internet ainda. Vai aparecer assim, pessoal. Você vai fazer nessa folha de redação, que eu coloquei agora no grupo para vocês, vai tirar uma foto e mandar. Tá certo? No computador a gente aumenta e fica bacana. Então, vou ler uma redação que eu recebi. Tá? Você vê aqui, ó, gramática vale 3 pontos, estrutura vale 3 pontos, apresentação da redação vale 10 pontos, coerência vale 15 pontos, coesão vale até 15 pontos. Somando tudo, se gabaritar, tá, vale 100 pontos. O papel da escola para a criação do indivíduo. Então, você já viu pelo título, tá, que o candidato ou candidata, o que ele vai defender. Se ele é a favor ou contra a educação em casa, né, domiciliar. Pelo título, eu acho que ele é contra a educação domiciliar. A educação na escola tem um papel fundamental para o futuro da sociedade. A família tem um papel na construção do caráter do indivíduo e dos princípios éticos. A escola também faz parte desta missão. Eu acho que se a escola faz parte... Faltou alguma ligação aqui, só ponto se continuar, mas tudo bem, introdução bacana. Além de proporcionar conhecimentos e permitir a convivência em coletividade, estimular o respeito, estimula, né? O respeito ao próximo. Influenciando, então aqui eu vi 2 erros, tá? Permitir esse tracinho aqui, na linha 6, tá? Esse if, esse que divide a sílaba, ele não tem que vir embaixo, ele tem que vir do lado da palavra. Estão vendo aqui? Onde eu estou apontando aqui? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a tela. Tá. Então, aqui na linha 6. Então, permitir, eu separei a sílaba. Esse tracinho aqui é do lado aqui, ó, tá? Esse if. A convivência em coletividade, estimular o respeito da criança. Percebe-se isso desde o início da pandemia, em março do ano passado. Poderia colocar uma vírgula aqui, com a suspensão das aulas presenciais, dando lugar às, faltou uma crase aqui, dando lugar às aulas de ensino remoto. O acesso precário a recursos tecnológicos, famílias que não, aqui teria que ter um ponto, famílias que não conseguem prestar apoio
por possuírem baixa escolaridade, falta de tempo pela jornada de trabalho para ensinar a domicílio, em domicílio, tá? Portanto, a rotina de estudos no ambiente escolar é muito importante para o desenvolvimento de meninas e meninos. A escola proporciona conchego, segurança, amor às crianças que sofrem violência dentro do próprio lar. Tá? Tá aí a importância, esse tá aí aqui, daí, né? A importância dos profissionais de educação. Os profissionais de educação merecem respeito e valorização por desempenhar um papel significativo para a criação de um ser humano com valores e princípios éticos no ambiente escolar. Então, nós vimos uma redação aqui completa sobre esse tema, tá? Né, completa sobre o tema, redação para a média 8,5, 9, umas impropriedadezinhas, uma acentuação aqui, a separação de sílaba, faltou talvez uma conjunção, mas uma redação para 8,5. Tá? É isso que eu vou fazer, esse comentário que eu fui fazendo aqui, depois que todos postarem, a gente entra no sistema e faz esse comentário e dá a nota da redação. Tá? Pessoal, que nota que tem que tirar? Vocês têm que fazer as atividades. Tá? Pelo menos 75% de atividade de aula, entre assistência de aula e as atividades na plataforma, tá? E a redação, acredito que ninguém vai tirar menos de 6. Tem que tirar pelo menos 6, né? Para contar as horas as horas atividades, tá? Então, essa é uma redação que a gente leu do tema, do segundo tema. Vamos ver se eu leio mais uma para vocês aqui. O papel da dissertação, já foi esse. Papel da ciência. Vamos ver aqui. Vou projetar mais uma aqui para vocês, a gente vai discutir. Tá sem o nome da pessoa que fez, tá, pessoal? Até para... Então, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Vou projetar. Tá. Tem a finalidade, pessoal, que didática, tá? Não seria uma crítica, a gente vai discutir, vai sugerindo mudanças aqui, tá? Papel da ciência no mundo contemporâneo. Esse é o título. Lembrando que lá você não pode colocar em destaque, mas nós encontramos um erro nesse título, tem ponto. Se nós não temos verbo, a gente não pode ter ponto. Certinho? Então, já perde um pouquinho aqui. Considerando os dias atuais, pessoal, isso aqui é lugar comum, frase feita, tá? Em que vivemos, tá? Então, considerando, tá, os dias atuais em que vivemos. Então, esses dias atuais e vivemos é primeira pessoa do plural, o que eu falei o curso inteiro para vocês. Em que se vive, pode-se dizer, tá? Se podemos dizer, não cabe aqui, tá? Que vivemos na melhor fase de desenvolvimento da ciência e da tecnologia a favor da vida do ser humano. Tal vivência nos remete a grandes descobertas em busca do saber. Pessoal, olha aqui, eu falei o curso inteiro para vocês, depende se a redação foi feita até antes, tá? Então, se essa pessoa quiser refazer essa aqui, tá? Aqui, ó, vive-se, pode-se. Pessoal, primeira pessoa do plural, a gente não aconselha. Mas não é nem pode, não, pessoal. Aqui não é Enem, aqui é concurso para professor. Tem 50 candidatos por vaga. Você já começa a correr atrás aqui. Dependendo da área, tem 50 candidatos por vaga. Dependendo da área, é só você tirar nota. Tá certo? Então, acho que no estado, tá, tem muita vaga para letras, para matemática, mas essas matérias são bem concorridas, tá? Acho que na parte de química, física, biologia, porque o estado vai ter por área, né? Assim, não só ciências. Talvez seja menos concorrido. Mas isso aqui tira a gente do concurso. Analisando os pontos positivos, pessoal, analisando, o verbo analisar é um verbo muito complexo, muito profundo. Análise, a gente coloca numa dissertação, não é nem dissertação, é uma tese de doutorado.
Tá? Você analisou alguns dados, algumas informações. Tá? Então, verificando os pontos positivos. Tá certo? E detalhe, esse verbo aqui está no gerúndio. O que a gente combinou? Verbo no presente. Quando se analisa os pontos, pode ser assim, né? Vemos também, não pode, que a ciência associada à tecnologia tem nos favorecido muito. Ou seja, tem favorecido muito a sociedade, a humanidade, não nos. Esse nos aqui, ó, é pessoalidade. É pessoalidade, tá? A gente conversou o curso inteiro. Evite a pessoalidade, a impessoalidade. O que eu poderia colocar aqui? Tá? Então, quando se analisa os pontos positivos, vê-se que a ciência associada à tecnologia tem favorecido muito, muito a humanidade, mas esse nós aqui, em primeira pessoa, nos prejudica. Diante da pandemia, da Covid-19, que se vive, tá? Né? Vivemos. Pode-se destacar a rapidez, eficiência, eficácia, a disponibilidade a favor da vida e o uso da tecnologia desenvolvida em busca da vacina para que se vença esse vírus, não vencermos, tá? Em busca da vida saudável, utilizando recursos tecnológicos, pode-se nos apropriar nos conhecimentos. Então, utilizar a tecnologia associada à ciência tem nos beneficiado muito nos dias de isolamento social. Conhecimentos, saberes. Bom, vamos ver a conclusão? Concluímos, tá, que a ciência e a tecnologia muito têm contribuído para o desenvolvimento dos estudos, pesquisa, desenvolvimento em busca de vacinas e curas das mais diversas enfermidades nos últimos anos. Uma conclusão, faltou alguma coisinha, mas uma conclusão bacana. Essa é uma redação para 8, tá? Porque eu não vi erros de gramática, eu não vi erros de coerência e coesão, acho que a conclusão eu escreveria mais um pouquinho, mas essa primeira pessoa do plural prejudica, tá? Evite a primeira pessoa do plural, por favor. Ó, isso aqui eu peguei aleatório, essas redações, tá? Vou pegar mais uma aqui. Aqui. Deixa eu projetar mais uma aqui. Como eu falei que ia comentar algumas redações, é para a gente... Mas eu teria que procurar, né? Tá, mas eu vejo aqui. Uma lei para todo mundo? É arriscado, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver mais uma aqui. Eu não vou passar o nome, tá? Acho que não precisa. Só para a gente ler e discutir a redação juntos aqui. Tá certo? Diminuir um pouquinho. Deixa eu passar para cá um pouquinho. Ciência e tecnologia presentes para uma vida melhor. Perfeito. Não tem ponto final, porque não apareceu vírgula, não apareceu verbo. O título é dessa. Como viver sem tecnologia nos dias atuais? Olha só. Dias atuais, isso aqui é frase feita. Isso aqui é lugar comum. O avaliador vai dizer que você não tem criatividade. Logo me vem à mente, é mente. Mais um errinho aqui. E o avaliador só vai descontando. Cada uma dessas é 0,3. Logo me vem à mente, e será que é possível? Aqui você fez outra pergunta. Então o ponto que viria aqui seria um ponto de interrogação. A ciência teve um enorme impacto social. Está envolvida significativamente na sociedade. Sua influência tem sido essencial em algumas áreas. Perfeito, a introdução, tirando esses 2 detalhezinhos aqui de gramática. Tá? A ciência avança a todo tempo buscando melhorias para a vida humana. Desde os tempos passados, observa-se sua constante evolução. A tecnologia está presente em diversas formas na vida cotidiana e tornou-se parte da necessidade humana. Dentre as diversas formas, pode citar a internet, como um elemento indispensável para algumas tarefas do dia a dia. A internet. Então, internet. Tá? Então, eu poderia colocar a referida ferramenta. Então, vamos colocar a internet. A internet como um canal de informação, uma ferramenta de trabalho, como foi utilizada em tempos de pandemia, pois através dela aproximou quem estava longe ou quem simplesmente estava seguindo as medidas de segurança ficando em casa. Perfeito.
Vamos ver a conclusão? A internet, de novo a internet, tá? A internet possibilita a demonstração de afetos, seja por uma mensagem do WhatsApp. Aqui, como você estará escrevendo, aconselho escrever, entre aspas, tá? Uma videochamada através do celular. Sem a tecnologia, isso não seria possível. E como isso fez a diferença em tempos tão difíceis, que o contato físico está faltou um acento, tá? Tão distante da realidade. Dessa forma, pode-se dizer que viver é reinventar com os elementos disponíveis, independente das circunstâncias do momento. Muito boa redação nota 9, tá? Alguns detalhezinhos que não prejudicam tanto assim, tá certo? A redação nota 10 a gente não acha impropriedades. Acho que eu tenho mais um aqui. Beleza. Pessoal, relembrando sobre o título. O título, tá, ele pode ter verbo? Pode. Mas se tiver verbo no título, tem que ter ponto final. Certo? Se não tiver verbo, o ponto final ele é dispensável. Porque o ponto, ele aparece quando nós temos uma oração. Uma oração, ela existe quando tem verbo. Uma frase nominal, quando nós não temos verbo, não precisa ponto. O bacana, gente, que a gente viu aqui os dois exemplos, né, com ponto e sem ponto. Por isso que é bom, tá, que a gente faça isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a atividade 4, tá? Pessoal, chamada, a gente coloca, não esquenta com chamada não, tá? Daqui a pouco a gente coloca, tá? De novo. Tá? Deixa eu só explicar, que senão você perde atenção. Tá bom? Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou comentar a atividade com vocês, atividade 4, e essa atividade nós vamos fazer aqui em sala. Enquanto vocês fazem, eu vou selecionar mais umas 2, 3 redações e a gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui, pessoal. A gente vai comentar, vai ler a redação e comentar com vocês. Ou seja, as dificuldades, o que pode melhorar. Vocês viram que as redações que a gente corrigiu agora estão excelentes. Tá? Estão excelentes. Então, vamos lá. Atividade 4. O que é a atividade 4? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Produção do texto, atividade 3. Então, vamos para a atividade 4. Deixa eu projetar para vocês a atividade 4. Vocês viram que está em PDF. E essa vocês só vão digitar um parágrafo aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma redação completa, tá? Com introdução e desenvolvimento. E a gente vai fazer só a proposta de intervenção, a conclusão. O valor da diferença. Tá, deixa eu projetar aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Essa atividade 4. Isso está lá olha só, vai aparecer para vocês aí. Tá, é um PDF, tá? O valor da diferença, o título. O valor da diferença, o título aparece com verbo? Não. Não tem verbo, então não precisa ponto. Bacana, título 10. O desafio de se conviver com a diferença na sociedade é complicado. Então ele fez uma afirmação. Essa é a tese dele, mas necessária. Diante da grande pluralidade cultural e étnica que se choca com a frequência no mundo globalizado, é preciso, além de tolerância, respeito incondicional aos direitos humanos. Essa aqui foi a introdução do nosso autor. Então, o desafio de se conviver com a diferença da sociedade é complicado, mas necessário. Isso aqui é a tese dele. Tá? É a tese. O tema é sobre a diferença, né? Diariamente, nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência, vocês perceberam o uso do essa que eu acabei de falar para vocês? Então, muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência, ele está falando do que já foi citado, por isso que é essa. Se fosse esta, é que eu ainda vou falar, quando eu ainda vou citar. Pois aprendemos a respeitar nosso próximo, nos tornando pessoas mais fraternas. Porém, esse porém é um elemento de coesão, vocês perceberam? Para essa parte do texto não ficar desconectado da parte anterior.
Porém, nem sempre essa relação acontece facilmente. Fatos divulgados pela mídia nos mostram que, para alguns, ainda a simples diferença fenótipica, ou seja, de cor, né, gera discriminação e violência. Como no caso do brasileiro que foi confundido com um terrorista em Londres. Ele foi brutalmente exterminado pela polícia inglesa, por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. Esse texto aqui está no sistema. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Professor, você viu que ele usou primeira pessoa? Sim, não é aconselhável. Tá? A gente aconselha a terceira pessoa do singular. Vai aparecer na primeira pessoa? Vai. Pode ser penalizado? Dependendo da banca, sim. Isso aqui é uma redação de Enem. O Enem, ele não manda penalizar, mas a banca, na orientação, fala para escrever em terceira pessoa. Vocês vão fazer agora. Elabore uma conclusão para o texto acima. Então, no sistema, tá, vocês farão essa conclusão. De 4 a 6 linhas, tá, com uma proposta de intervenção, ou com um resumo, uma retomada dessa parte do texto, tá, e o fechamento de vocês. Então, agora são 18h56. São 18h56. Vocês têm 10 minutos para fazer essa conclusão. 10 minutos. A gente volta e comenta mais umas 2, 3 redações e tira as dúvidas de vocês. Perfeito, pessoal? Então, 10 minutinhos para fazer essa conclusão. Já façam no sistema essa atividade. Já façam no sistema. A gente está com o sistema aberto. Mostrou como é que posta a atividade. Vocês viram que é bem fácil. Tá? Essa aqui é só digitar aí mesmo. Você digita um parágrafo aí. Parágrafo de conclusão. Tá certo? Não consegue abrir o PDF da plataforma? Vamos lá, pessoal. Deixa eu projetar aqui. Eu vou deixar projetado aqui na tela, então, tá? Deixar projetado para vocês, tá bom? Para quem não consegue abrir. Então, pessoal, aqui é a folha de redação para quem não consegue abrir. Até no celular você consegue fazer em 10 minutos. Estou fazendo atividade 4, uma produção textual. Perfeito? Então, 18h57, vocês têm 9 minutos para fazer a conclusão. Ele não abre aqui em cima. Ó, Sandra, abriu do jeito que deveria ter aberto para você. Olha aqui, ó, a diferença. Abre uma para mim, para eu ver aqui. Abriu como deveria abrir para você. Você está vendo que no meu quadradinho verde? Tá. É o que foi enviado. Vê alguém que viu, abre que eu leio aqui Eu mesmo. vou abrir outra letra, porque aqui ninguém estou vendo lá. Vê alguém que tem enviado e abre que eu vou ler. Pessoal, alguns já conseguiram concluir, outros ainda estão concluindo, mas não deixem de terminar essa atividade. Então, nós temos até dia 31, tá, para postar. Então, quem deve a atividade ainda, a gente só vai corrigir depois que todos colocarem no sistema, senão a gente corrige um, tem que ficar procurando quem fez. Quando fecha o sistema para vocês, a gente corrige. Então, eu tenho 2 redações completas para corrigir, 2 temas que a gente comentou aqui com vocês, e vocês vão receber o feedback. Vai ter o comentário com a nota e as observações. Eu vou pegar uma redação dessa que vocês fizeram agora, a conclusão, e vou ler para vocês e vou comentar. Conclui-se que não pode julgar. Então, olha só, não se pode julgar ninguém apenas pela cor, modo de se vestir ou falar. Várias raças dividem o mesmo espaço em todo mundo. Ponto. Então, a conclusão, uma retomada do que foi falado. Então, detalhezinho que eu vou falar para vocês. Então, você pode seguir um pouquinho mais, só para ler aqui. Conclui-se que não se pode. Então, esse não é uma partícula atrativa. Ele atrai o pronome ser. Não se pode julgar ninguém apenas pela cor da pele, eu colocaria aqui. Modo de se vestir ou falar. Várias raças dividem o mesmo espaço e tem em todo mundo. Então, a conclusão foi uma retomada, poderia ser uma proposta de intervenção, mas como a banca não pediu, é uma conclusão que nessa conclusão
se ela vale 20% da prova, eu consideraria 16 pontos, ou seja, tiraria 8 nessa conclusão, faltou um detalhezinho aqui, o outro lá, e colocou reticências, tá? Então, essas atividades, eu vou entrar no sistema e vou corrigir. Vou comentar, sugerir como você deveria ter feito essa conclusão. Me pediram, aqui no intervalo, para falar mais um pouquinho sobre a conclusão. Então, eu vou projetar para vocês aqui, acho que já está aparecendo, né? Conclusão. É o desfecho dado ao texto, retoma o texto como um todo, principalmente a proposição de uma tese que é desenvolvida. Detalhe, pessoal, na conclusão nós não temos mais espaço para fatos novos, citação. Não, a conclusão é para você fechar o seu texto. Então, na conclusão, eu posso colocar uma palavra, uma citação de um filme, de um livro, de uma música? Não, não aconselho. Mas, professor, eu coloquei, tirei 9. Pessoal, a redação, ela não é como fazer um bolo, tá certo? Ela não tem a receita de bolo. A gente passa as principais orientações para que se faça uma boa redação. A boa redação, a estrutura, o título, a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Essa conclusão pode ser uma retomada ou pode ser uma proposta de intervenção. Tá? A conclusão é o final do processo de argumentação. A gente deve trazer argumentos novos na conclusão? Não, argumentos são os parágrafos que a gente faz de desenvolvimento. Esclarece, ratifica, confirma e reafirma um ponto de vista na conclusão. A gente não traz mais novidade. Para uma conclusão adequada, retoma-se a tese defendida, a partir da sintetização, da síntese das ideias gerais do texto. Também é possível apresentar uma proposta de solução ou intervenção. Essa aqui, a gente vai falar o que tem que ser feito, quem deve fazer e como vai fazer. Então, se você vai falar sobre educação, aqui muitos professores que farão seleção para educadores. Então, quando eu for falar a solução para a educação na escola básica, eu vou falar o governo federal? Não. Educação básica ou é do município ou é do estado. O que é educação básica? É pré-escola, ensino fundamental e médio. O ensino fundamental é município, ensino médio é estado. Essa é a obrigação da Constituição. Então, até isso é importante para argumentar que o avaliador vai saber. Ele sabe o que está falando. Não invente, não coloque tudo na conta do governo. E não coloque, a palavra governo ela não pega muito bem. Eu colocaria o Estado, o poder público. Aí o Estado com letra maiúscula e poder público também, tá certo? Também é possível apresentar uma proposta de intervenção onde eu tenha mais de um agente. Eu posso colocar o poder público, eu posso colocar a família, eu posso colocar a escola. Mas, detalhe, você tem que trazer esses argumentos da seguinte maneira: o que vai fazer, quem vai fazer e como vai fazer, para você tirar os 20% que vale a conclusão numa redação, vale 20 pontos, se é uma redação de 0 a 100, tá? E onde mais perde ponto, tem que ser completa. Então, a gente começa, deixa eu passar aqui, começa com uma conjunção, portanto, por isso, pelo exposto. Ah, professor, eu gosto muito de colocar destarte. Destarte é mais termo jurídico, às vezes ele não se encaixa em qualquer conclusão, certo? Então, os 2 tipos de conclusão, relembrando, o resumo é uma retomada das principais ideias apresentadas no texto, a proposta é o resumo, mais a proposta da solução do problema. É importante ressaltar, pessoal, que a proposta de solução deve estar diretamente ligada à argumentação do texto. É preciso propor melhorias para os problemas na argumentação do texto, não apenas para o assunto geral. Você vai ter que colocar a conclusão para o que você argumentou, para a sua tese. Relembrando que eu falei o curso inteiro, pessoal. O avaliador não precisa ter a mesma opinião que a sua. Nessa redação que a gente vai fazer, ele vai postar até dia 31. Você vai defender se você é a favor ou contra a educação em casa, a educação domiciliar. Então, cada redação ela é corrigida por 2 avaliadores, faz a média e vai ser a tua nota.
O avaliador não precisa concordar com a tua opinião, mas os seus argumentos, a sua proposta, tem que convencê-lo que você sabe o que está escrevendo. Tá certo? Releia a introdução do texto para fazer a conclusão. Faça questionamentos a si mesmo sobre o texto. E aí? O que eu posso tirar disso? O que isso reflete? Tá? Sintetize as ideias. Use conectivos de caráter conclusivo para completar a sua conclusão. Portanto, então, em suma, essa em suma é meio lugar comum, eu não colocaria em suma. Desse modo, dessa maneira, dessa forma. Nessa perspectiva. Essa é bacana para começar uma conclusão do texto. Assim, logo. Então, são maneiras de iniciarmos o nosso parágrafo de conclusão. Evite na conclusão expressões necessárias, óbvias, como concluindo, conclui-se que, resumindo. Resumindo, pessoal, não precisa fazer resumo. Tá? Por fim. Referir-se ao próprio texto e ser redundante, como a partir dos argumentos expostos no texto. Não precisa, já estão expostos. Diante do que foi explorado no texto. O avaliador percebe que o aluno quer ganhar tempo aqui. Isso aqui é uma linha. O avaliador sabe que você está enrolando. Acrescentar um novo argumento. Argumento são os parágrafos de desenvolvimento. Deixe isso para o desenvolvimento. Perfeito? Questionamentos, não se faz mais pergunta na conclusão. Reticências, foi aonde a colega que fez a conclusão aqui perdeu ponto, colocou 3 pontinhos. Pelo amor de Deus, escreveu etc. É falta de criatividade, vai avaliar quem corrige a sua prova. Tá? Apresentar a tese pela primeira vez na conclusão, pelo amor de Deus, se apresenta na introdução e depois você vai concluir. Beleza, pessoal? Então, são algumas dicas. Tá? O assunto não se esgota aqui com o curso. Tá? Nós temos muito, tem que fazer redação, escrever. Tá? Outros temas podem mandar para a gente segue aqui na Escola de Governo com os nossos cursos. Vale ressaltar, sim. Pessoal, nós temos a nossa pesquisa, você tem que entrar lá no sistema e responder essa pesquisa. A gente coloca aqui já para eles responderem agora. Tá. O certificado está vinculado à nossa avaliação. Então, eu vou fechar aqui, tá? O nosso curso, vocês preenchem essa avaliação, tá? Quando você for imprimir o certificado, tem que ter avaliação. Pessoal, esse é o 6º curso que eu trabalho aqui na Escola de Governo. Trabalhei em redação oficial, tá? O acordo ortográfico, a morfologia, a sintaxe. Trabalhamos também uma turma de raciocínio lógico, essa turma de redação. Tá? É muito bom trabalhar com vocês, a gente está começando a se adaptar com essa nova sistemática, tá? Que a gente sente muitas dificuldades, né? Para preparar uma lista de exercícios, como a gente fez. Na terça-feira, a gente começa um curso novo, ele é mais completo, né, na parte de... Obrigado, Jocely. De língua portuguesa. Então, nós temos textos e toda a gramática. Eu vou trabalhar texto, fonética, morfologia. Tá? O professor André vai trabalhar a parte de sintaxe. É um mês de curso, aulas de segunda a quinta. Semana que vem é feriado, né? Então, a gente tem 2 aulas só, terça e quarta. Quem quiser fazer inscrição, faça-o, que ainda tem 10 vagas. Parece que a gente vai aumentar para 230, já tem 190 inscritos. Tá? E a gente vai seguir essa mesma linha. Tá? O professor André, a maioria conhece, excelente professora, já trabalha com a gente também há um bom tempo. Em nome da Escola de Governo, em nome do nosso prefeito municipal, tá? E a nossa diretora, a professora Sônia, que primam a capacitação dos nossos servidores, tá? Para que fiquem mais aptos a desempenhar as suas funções no nosso dia a dia. Então, a gente, para escrever um texto, mandar um bilhete para os pais, um recado, a gente tem que se expressar. Obrigado, Suênia. A gente tem que saber se expressar. E a gente vem procurando isso desde outubro. Tá? E temos aqui a Suênia, acho que fez quase todos os meus cursos, a Sandra, a Cláudia também. Então,
Muito obrigado. Tá? A gente volta na terça-feira. A Biliana, você também fez vários cursos com a gente. Tá? Eu vou corrigir todas as atividades, a gente corrige e vai colocar uma devolutiva. Obrigado, Denilze. Tá? Essa opinião de vocês, esse carinho de vocês é muito importante também. Tá? Esses cursos, eles têm esse objetivo, interagir. Então, a gente conhece novas pessoas, novos alunos, novos professores, novas didáticas. Tá certo, pessoal? Então, quem quiser fazer a inscrição do curso de língua portuguesa, a gente vai ter um intermediário agora em junho, provavelmente um avançado em julho. Vocês viram que o presidente do sindicato dos professores, né, anunciou que vai sair concurso logo por aí para o Estado. Tá, mas propaganda dele, de repente demora mais um pouquinho, mas a hora que sair, você sabe que 2, 3 meses sai a prova. A gente tem que estar preparado. A língua portuguesa tem um peso grande, a redação maior ainda. Tá bom? Obrigado, Silene. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser falar alguma coisa, alguma pergunta, não esqueçam, tá? Leocádia, muito obrigado. Não esqueçam de responder a pesquisa. Tá? Já aproveita o embalo aqui, é só marcar X. Valeu, Leila, obrigado. Semara, nota 1000, opa, obrigado. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Terça-feira a gente se reencontra, tá? Para a abertura do curso, a primeira aula com a professora Andréia, eu venho na quarta. Mas na terça a gente vai abrir juntos o curso. Beleza, pessoal? Opa, muito bom. Adriana também fez vários cursos nossos, muito bom. Kelson. Isso aí, pessoal, vamos com Deus. Fiquem com Deus, vocês estão em casa, né? Vai dar